Volvo XC60, se não um dos SUVs premiums mais desejados do Brasil. Um carro bem equipado, completo, confortável e híbrido. Porém, nesta linha 2024, perdeu equipamentos que ele mesmo tornou tendência nesse segmento. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar tudo para vocês sobre as novidades da linha 2024 do Volvo XC60 nesta versão Ultimate. E antes de mais nada, peço para vocês deixarem um like no vídeo. Como vocês não andam interagindo, a audiência do Falando de Carro caiu. E para vocês ajudarem o canal a fortalecer mais uma vez, vocês têm que deixarem um like e comentarem aí o que vocês acham deste Volvo XC60. O like é muito importante, pois um like dado é mais uma pessoa engajada a receber esse vídeo. Então conto com vocês por uma meta de 1000 likes para a gente engajar bastante e esse vídeo ter bastante alcance também. Então bora contar as novidades da linha 2024 do XC60. E um breve resumo sobre o XC60, estamos falando de um SUV médio premium, concorrente de BMW X3, que agora é híbrido, e Audi Q5, que também é híbrido, graças a este modelinho aqui, que quando recebeu essa geração, se tornou um modelo eletrificado. E nessa linha 2024 agora está com mais autonomia 100% elétrica. É um carro que chama bastante atenção, uma das gerações da Volvo mais bonitas, mas um carro que está começando a ser esquecido pela marca. Isso porque faz muito tempo que ele não recebe uma atualização significativa, o interior é o mesmo desde o lançamento dessa geração e o carro foi ficando caro. Estamos falando de um produto hoje, nesta versão Ultimate, que substituiu a Inscription de R$500 mil. É um carro que ficou bem puxado pela categoria dele. Em pensar que R$500 mil antigamente você comprava um XC90 topo de linha Inscription. Então realmente esse modelinho aqui ficou caro. Mas pelo incrível que pareça, ainda é o Volvo mais vendido do Brasil. Mesmo com o XC40 na época custando na faixa de R$200 mil, esse modelinho aqui sempre foi o queridinho dos brasileiros. Aqui na parte dianteira ele ganhou pequenas atualizações, bem discretas, e só quem acompanha o Falando de Carro vai perceber essas novidades. A grande novidade fica por conta deste bigodinho cromado aqui que ele recebeu este detalhe na linha 23 e 24 do carro. Por aqui nós temos o conjunto óptico 100% em LED, que tem o martelo de Thor posicionado aqui. Então, luz de DRL, luz de seta e conjunto de farol alto com farol alto automático, um dos faróis altos mais inteligentes que eu já vi. É muito legal e divertido você andar à noite com esse carro, porque o farol alto trabalha de uma maneira muito inteligente. Então tá aqui para vocês posicionado, né? Esse é um item de série do Volvo XC60. Essa grade na versão Ultimate tem esse acabamento aqui cromadinho, com um novo símbolo da Volvo, né? Ele foi atualizado dessa forma aqui, que agrega a câmera frontal do conjunto 360 graus desse carro. A grade desse modelo é ativa, ou seja, se você precisa melhorar a eficiência energética desse carro, deixar ele mais econômico, essa grade fecha, ou se você estiver numa condução 100% elétrica. Agora no momento de potência, do power, né, para você acelerar tudo que dá, aí sim essa grade abre para refrigerar esse motor. Inclusive tem 0 a 100 desse modelinho aqui, que tem essa cara de discreto aqui, né, meio ameno, mas anda pra caramba, vocês têm que conferir ao longo do vídeo como que foi o 0 a 100 desse carro. Na parte inferior, nós temos aqui o sensor de estacionamento dianteiro, este detalhe cromado na parte inferior do carro aqui, mas na linha 2024 não tem mais luz de neblina. Ele não tem mais esse tipo de função, fica tudo agregado ao conjunto principal do carro. Por aqui no símbolo da marca está a função City Safety, que agrega o assistente de frenagem autônoma, ACC e também o semi-autônomo, que tem uma câmera lá em cima para auxiliar tudo isso. Então para vocês aí é um carro sem muitos vincos, essa cor aqui também eu acho muito bonita, esse cinza, ele é meio opaco e metálico ao mesmo tempo, é um carro muito bonito, sem muitos vincos porque se torna atemporal. Tanto é que passa ano entra ano, este XC60 ainda continua muito bonito, apesar de não ter nenhuma mudança significativa desde o seu lançamento. E na parte mecânica tiveram mudanças significativas. Isso porque ele ainda continua sendo 2.0 turbo com mais um conjunto elétrico. Porém, antigamente ele era turbo supercharged. Agora ele é apenas turbo porque o motor elétrico foi atualizado para ter mais potência. Tudo isso faz ele gerar 462 cavalos, ou seja, 60 cavalos a mais comparado à versão passada, com 71 kg de torque máximo. O câmbio é automático de 8 velocidades e 0 a 100 em incríveis 4.8 segundos.
Com relação a tudo isso, você tem mais eficiência energética, o carro ficou mais econômico e com uma autonomia elétrica maior também, até porque quanto mais potência do motor elétrico, menos tensão você usa em baixas velocidades. Então a autonomia elétrica desse carro passou para 80 km, que ele cumpre muito bem com baterias de cerca de 20 kW, um pouco menos do que isso. Ou seja, essas atualizações que a Volvo fez realmente surtiram efeito. Principalmente se você comparar ele com o próprio BMW X3, que não tem uma autonomia tão grande quanto essa no uso prático, tão menos o Audi Q5, que eu acho que nessa categoria é um dos piores híbridos que hoje a gente tem no mercado a oferecer nesse sentido de autonomia elétrica, né? Até porque a BMW, se você andar ali com o pezinho mais leve, você até chega nos seus 50, 60 km de uso real. Mas aqui, sem muita força, você chega a 70. Então, mostrando para vocês de perfil XC60 2024, antes que a neblina consuma tudo aqui, vocês não enxerguem mais nada desse vídeo. De lateral a gente percebe o quanto ele é comprido, são 4,68 m com 2,86 m de entre-eixo, trazendo um bom conforto para esse modelo que não tem suspensão adaptativa, são molas tradicionais, sem nenhum tipo de mudança de altura ou de conforto comparado ao XC90, por exemplo, que oferece esse tipo de função. Aqui na linha 2024 ele recebeu essas rodas de liga leve, meio que transição para modelos elétricos, né? Ela é mais reta assim, com estilo meio aerodinâmico, tem uma estrela aqui, né? Com pneus 255, perfil 45 e aro 20. Um número de medida até que interessante, porque ele é 20 polegadas, mas apesar de tudo é um carro relativamente confortável no dia a dia, sabe? Você não se sente incomodado com ele andando por aí, ele é um carro muito gostoso, mas suspensão de Volvo exige um pouco mais de cuidado. Mas se você passar na buraqueira sem muito cuidado, você vai estragar a suspensão e é bem carinho de arrumar esse carro aqui, se você precisar de um pós-venda dele. Por aqui fica o bocal do carregador, que é de 18,8 kWh, tá? Então mais ou menos de 4 a 6 horas você consegue carregar quase esses 20 kW para você andar cerca de 70 km. O retrovisor é pintado na cor do carro com repetidor de seta. E essa versão tem um apelo um pouco mais luxuoso. Então as molduras aqui são cromadas, assim como o rack de teto. Tudo isso para dar essa aparência mais premium para ele. Uma outra coisa é que este detalhe cromado na parte inferior antigamente tinha o nome da versão. Agora todos eles estão escritos Recharge por conta aí de ser um modelo eletrificado. Ele conta com keyless, então você coloca a mão aqui para fazer o trancamento ou puxa aqui para destrancar, juntamente com o retrovisor que tem rebatimento automático. Porém, na linha 2024 ele perdeu sensor de ponto cego. Olha só, a Volvo que popularizou essa função nesses modelos mais premium, né? Você ter um carro mais seguro, mais completo, um sensor de ponto cego, e eles mesmos tiraram essa função que propriamente popularizaram aqui no Brasil. Estranho, né? Não faz muito sentido eles tirarem uma função que fez parte da história da marca aqui, mas enfim, por alguma razão não tem mais. Como é um carro com apelo mais SUV tradicional e não coupé, ele é um pouco mais reto aqui, mas tem esse ombro que é muito característico da marca, né? Tanto o XC60, S60, V60 e por aí vai, sempre tem esse apelo do ombro aqui na parte lateral, que faz parte da tradição da marca no quesito de linhas e design. Na parte inferior ali nós temos freio a disco nas 4 rodas, afinal é um carro muito seguro e parabéns demais, vocês vão ver no nosso teste instrumentado desse carrinho aqui que mandou muito bem. Então agora eu vou contar para vocês as novidades aqui da parte traseira desse carro. Aqui na parte traseira, a mudança na linha 2024 é este pequeno detalhezinho praticamente imperceptível aqui no para-choque. Ele não tem mais escape aparente, isso faz parte desse processo de eletrificação da marca, né? Então, tirar a aparência do escape faz com que você veja um carro elétrico como você vê um carro a combustão, essa é a estratégia deles, então por isso que ele não tem. E na versão Ultimate temos esse detalhe cromado. Por fim, temos sensor de estacionamento traseiro, a câmera de ré que fica num detalhe bem discreto, e quando estreou essa geração do XC60, a lanterna invadiu a região do porta-malas. No começo eu achei estranho, mas depois a gente se acostumou com o carro e realmente faz sentido dar um detalhe mais harmônico para ele, que segue com este ombro aqui, né? Antigamente era só essa peça, né, na geração passada do XC60, e aí ele ganhou esse detalhe. A nomenclatura aqui é T8 AWD Recharge, ou seja, ele é tração integral, sendo combustão na dianteira e elétrico na traseira, tá? Você não tem cardan na parte traseira do carro ali para você ter uma função AWD a combustão, tá? Se você acaba a bateria, obrigatoriamente você tem um carro 4x2 e é assim que funciona na Volvo. Abrindo aqui o porta-malas, que é de forma 100% elétrica, você tem um bom espaço.
né? Então, levantando aqui a esteira, você tem um espaço relativamente na conta. Poderia ser maior, na verdade, mas por conta do híbrido, as baterias vieram aqui para trás, então isso acaba limitando um pouco. Temos iluminação em LED e tomada 12 volts também. Gosto bastante do detalhe encarpetado lateral, isso evita barulho e ficar batendo coisa aqui também, então gosto bastante desses detalhezinhos que a Volvo faz aqui. Tem uma outra iluminação em LED e aqui você pode fechar e trancar o porta-malas, né? Então são todas as funções. A única coisa que ele não tem é esse detalhe aqui elétrico, né? Alguns modelos possuem Audi, se eu não me engano, acho que nos modelos Avante possui isso daqui elétrico. Quando você abre o porta-malas, a esteira sobe junto, né? Isso traz um conforto até maior. Até porque às vezes a gente acaba levantando isso daqui, coloca alguma coisa, fecha o porta-malas e aí você se dá conta que você esqueceu isso daqui levantado a hora que você olha lá pelo retrovisor e aí você não enxerga nada aqui atrás no fim das contas. Então, fechando aqui o porta-malas, tudo funciona muito bem, né? Inclusive, se você prender aqui a mão, ó, ele vai parar e levantar de volta. É um sistema de segurança muito normal. A Honda tem um detalhe desse no CR-V, que é lateral aqui. Se por acaso você deixar a mão aqui assim na fresta, ele tem um sensorzinho que ele não vai deixar o porta-malas fechar. Até mais inteligente do que o Volvo XC60. Mas agora vamos contar o que tem na parte interna, o que ganhou e o que não ganhou. E eu vou te falar, o interior desse carro aqui é um dos mais bonitos que o Falando de Carro já avaliou. Já na parte interna, como eu falei para vocês, o acabamento dessa versão aqui está muito bem configurada. Nós temos esse couro claro com preto que faz um visual bastante bonito também. Acabamento material macio na porta traseira aqui, com revestimento em couro na parte do cotovelo, costura mais clara, vidros elétricos automáticos em todas as portas e o espaço é bem considerável, ó. Consigo ficar bem tranquilo aqui, os bancos são bem acolchoados, porém carro para 4 pessoas, porque o banco do meio aqui fica desconfortável. Primeiro que é mais estreito, segundo que você tem esse detalhe aqui que como se fosse o cardan do carro, mas hoje fica alocado as baterias dele, né? Na verdade a Volvo coloca entre o console e o banco traseiro as baterias, ele fica em forma de T na realidade, então é por isso que você tem um pouco de porta-malas, mas o espaço interno fica limitado na parte central. Não tem saídas de ar centralizadas, elas ficam nas colunas do carro, né? A Volvo meio que deixou isso muito aparente, né? Na geração passada, fazia parte do carro e eles continuaram nessa atual geração. E aqui nós temos duas tomadinhas USB tipo C. A gente sabe que em outros mercados, o XC60 tem detalhe de ar-condicionado digital de 4 zonas, saídas de ar aqui, mas na versão brasileira, se ele está perdendo até sensor de ponto cego, quanto mais colocar uma saída de ar traseira com ar-condicionado digital também. Uma outra coisa é que você tem um teto mais claro, as alças aqui com amortecedor, iluminação em LED e detalhe em tecido, tá? Muita gente tem substituído esse detalhe das colunas aqui por plástico duro, como a Audi vem fazendo, e a Volvo ainda manteve pelo menos isso em tecido. É um carro bem interessante nesse conforto interno que chama atenção. Inclusive ele tem teto solar panorâmico, que para quem está sentado atrás aqui à noite faz um visual bastante bonito também. Já aqui na parte dianteira, a história se repete com um bom acabamento. Então, material macio na porta inteira, com um detalhezinho aqui do sistema de som Harman Kardon, que entrega uma qualidade de áudio muito boa. Não tão boa quanto o Bose Vikings dos Volvo XC90, mas aqui você tem um áudio bem legal. Banco memória tanto para motorista e passageiro. E eu quero destacar uma coisa, tá? Eu tô falando couro, mas a Volvo não está usando mais couro de verdade em seus veículos. É um material sintético, na verdade, que imita couro. Tanto no volante quanto nos bancos, nas portas, nada usa mais couro animal, tá? Só para deixar claro isso para vocês, assim como a Mini também vem fazendo, né? A Mini também não anda usando mais couro de verdade em seus veículos. A posição de dirigir desse carro me agrada bastante, muito confortável, gostosa, sabe? A posição de um carro esportivo, alemão, apesar de ser sueco aqui, ou chinês, né? Quase. Tanto é que o X30 é quase chinês, na verdade, do que um carro sueco. Mas, de certa forma, a posição de dirigir é boa, a direção elétrica é bem precisa, progressiva. A gente vai contar isso na experiência ao condução. Mas agora eu vou contar para vocês o que tem a bordo deste XC60 2024, que agora tem esse sistema com o Google e é bem legal. Eu vou contar para vocês aí como que funciona tudo isso. Aqui na parte interna, a chave do carro, que também antigamente era revestida em couro nas versões mais caras e perdeu isso, né? Era um detalhe tão bonito que a Volvo tinha e não tem mais, simplificaram aqui. Vou colocar a chave nessa região, na verdade, aqui, ó, que é um espaço mais específico para ela, né? Mas como ela tá com esse chaveirinho, não vai dar muito certo. Então eu vou deixar aqui, ó. Então, dando a partida no carro, né, já mostrando para vocês aí que, como ele tem bateria, zero barulho para você ligar ele. E eu acho que deveria ter, na verdade, um informativo que você ligou o carro sonoro, porque ele não tem isso também. Só escreve Ready
ali no painel de instrumentos. O volante revestido em couro em 2 tons, também bastante bonito aqui, com a moldura meio cromadinha nessa região, e comandos do semi-autônomo, e comandos aqui deste painel de instrumentos, que é bem limitado nas suas funções, tá? Você só tem praticamente o computador de bordo ali para você redefinir ele, e ele sempre está mostrando o Google Maps ali e informações de velocímetro e potenciômetro, tá? Não mostra mais nada assim em si, você não consegue customizar cores como era antigamente, nada, sabe? Ficou bem mais simplificado. Como é um carro seguro e completo, acendimento automático dos faróis com farol automático, sensor de chuva e retrovisor crepuscular, tudo isso vem disponível nesse carro. Como falei para vocês, a configuração desse carro está bem bonita. Então na parte superior nós temos esse couro escurecido com a costura cinza, palco do sistema de som Harman Kardon. Na parte central aqui nós temos essa divisória em madeira, que é um detalhe muito bonito para o carro também. E logo abaixo fica nesse material mais claro, um creme. Então assim, tem um ornamento muito bonito para esse carro. E na saída de ar do lado do passageiro, o detalhe cromado ali tem a bandeira da Suécia. Eu acho um detalhe também muito bonitinho que a Volvo coloca, assim como no banco do passageiro também tem a bandeira da Suécia. Eu acho detalhes assim bem legais que a Volvo coloca. A central multimídia ela tem a mesma dimensão da versão passada, porém agora ela é feita em parceria com o Google. E aí a Volvo banca uma internet para você, tá? Ilimitada, para você ter acesso ao seu Google Maps e também para você baixar os seus aplicativos de streaming por áudio, como Deezer, como Spotify, YouTube Music e por aí vai, tá? Você tem as funções aqui. Logicamente que se você perder sinal do celular, você perde essas funções. Por isso que depois de muitos clientes reclamarem, eles colocaram CarPlay disponível também para o carro, caso você conecte o seu cabo. Essa versão vem com ar-condicionado digital de 2 zonas, além de bancos aquecidos e ventilados. Isso é muito bom também. Mais abaixo nós temos aqui o detalhezinho do volume, troca de áudio e desembaçadores. E aqui, mais abaixo, essa manopla de cristal feita em parceria com uma empresa sueca, que eu acho uma das coisas mais bonitas que existe num carro ultimamente, é você colocar um detalhezinho desse, ela é retroiluminada, é muito bonito. Ainda gosto mais do primeiro desenho da primeira manopla, eu achava mais bonito do que esse daqui, mas a gente se acostuma com o tempo. Então tá aqui, né, a manopla para você fazer as trocas de marcha, inclusive, né, se você coloca de modo lateral, você tem o modo manual dele, e aqui você tem o parque. Nós temos aqui a partida por botão e aqui detalhes de freio de mão eletrônico e auto hold. Antigamente nós tínhamos uma roldana aqui para modos de condução, que agora não tem mais, ele fica atrelado à central multimídia. Então aqui na engrenagem você vê em condução, você tem os modos de condução Hybrid, Power, Puro, Off-Road e Constante AWD. Caso você vá num lugar aí que neva ou que está com baixa aderência, você pode deixar nesse modo Constante AWD. Uma outra coisa é que você pode trabalhar com as baterias de seguinte forma: automática, ele vai usando o modo híbrido até acabar, a Hold ele mantém a sua bateria e a Charge ela carrega usando o seu motor a combustão. Aí o consumo vai para o ralo, mas você tem aí o carregamento da bateria via o motor a combustão do carro. Essa esteirinha de madeira aqui eu acho extremamente bonita, né? Que ela fica escondendo os 2 porta-copos e o carregador sem fio, que é uma das novidades dessa linha 2024. Mas é uma esteira muito bem feita aqui em madeira, dá um visual muito mais requintado e refinado para esse XC60. Uma outra coisa é que no apoio de braço aqui você tem 2 tomadas USB tipo C, né? Para você colocar o seu telefone aqui para carregar, e o apoio de braço é bem confortável também. Então assim, sem sombra de dúvidas, o carro entrega bons equipamentos, bom refinamento, mas eu vou te falar que 500 mil reais tá puxado, hein? Para um carro que é fabricado na China, tem um pouco de desconto para chegar ao Brasil e tudo mais. Olha, deixaram puxado aqui o preço, até porque você hoje compra um BMW X3 por um preço muito semelhante, e o X3 é um carro muito mais atual, mais novo e mais tecnológico comparado a esse XC90, esse XC60 aqui, na verdade. É um carro bonito, é um carro bom, mas se você pensar em idade de projeto e mais equipamentos, hoje o X3 oferece mais do que esse Volvo aqui. Então eu vou contar para vocês agora como que é a experiência de condução do XC60 2024, né, nessa nova versão aqui, Ultimate. 4, 3, 2, 1, saímos! 0 a 100 com o XC60 2024 e é rápido, hein? Já chegando ao 100, 5 segundos cravados de 0 a 100, pessoal. E debaixo de um pouco de neblina, vamos aos números aqui com o Volvo XC60 2024. Vamos fazer a nossa frenagem
de 60 a 0 com ele, então já chegando na velocidade, 4, 3, 2, 1. E para que é uma beleza esses carros, né? 13 metros de frenagem aqui com o XC60. Vamos fazer agora uma de 100 a 0 para ver como que ele vai se sair. Chegando agora aos 100 km por hora para fazer a frenagem. 3, 2, 1. E ó, parou bem em menos de 3 segundos com 36 metros. Para muito bem esses carros da Volvo, né? Impressionante, não é para menos que é a marca de carros mais seguras do mundo. Agora vamos para a retomada de 60 até 120, já que esse modelo ganhou upgrade de potência aí e agora tem 460 cavalos. Retomada então, pessoal, 3, 2, 1. Dei pé. Primeiro veio o elétrico, depois a combustão e embalou, hein? 60 a 100 em 3.4, 80 a 120 em 3.7. Foi bem rápido o carro aqui, aliás, 3.3. Foi bem rápido aqui este Volvo XC60 2024. E agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei dele. E dirigindo aqui com o XC60 no seu uso mais urbano, até porque acho que a maior proposta desse carro é ser um SUV urbano, só que muita gente viaja com ele também, é muito gostoso. Mas contando sobre o seu conjunto de suspensão, igual agora, né? A gente está passando esses remendos aqui e tudo mais. Ele é um carro silencioso, mas a gente percebe que é uma suspensão um pouco mais sensível e que requer um pouco mais de atenção quando você está andando nessa buraqueira. Por quê? Ela é relativamente macia, mas ela bate em alguns momentos e isso acaba incomodando um pouco, sabe? Então você precisa prestar um pouco de atenção nesse momento que você está passando por essas buraqueiras aqui. Porque senão, de fato, você vai acabar estragando o conjunto de suspensão desse carro. E como eu falei para vocês, é bem cara, né? Mas no mais, como ela é um pouquinho mais firme do que o tradicional, ela acaba sendo muito gostosa, dinamicamente falando. É um carro com um chão melhor, é um carro que responde muito bem em curvas. Não é a proposta da Volvo ter um carro esportivo nos dias atuais, mas de toda forma é uma marca que se preocupa muito com segurança. Mas ter um carro estável nesse sentido te entrega um pouco de esportividade também com ele, né? Então agora a gente vai passando aqui, ó, nessas ondulações, tá vendo? Ó? Ele é silencioso, tá vendo? Não faz barulho, mas você nota que a suspensão é firme. Então você tem que tomar cuidado para não estragar a suspensão desse carro. A direção é super direta, é uma direção elétrica, mas super direta, super responsiva também. Então você consegue ter uma boa resposta aqui numa curva mais sinuosa, né, numa estrada mais sinuosa e por aí vai. Então dessa forma você tem um carro muito gostoso no dia a dia. A posição de dirigir desse carro também é muito boa, mas o consumo de combustível não é bom quando as baterias acabam, né? Quando você tem aí o carro todo carregado, bonitinho, ele vai cumprir seus 60 km, né, de autonomia, mas depois que a bateria acaba, você vai ter um carro aí que vai consumir na faixa dos seus 10 km por litro. A jogar um carro desse porte, uma potência dessa de 460 cavalos, 10 km por litro é um consumo muito bom, mas quando a gente pensa em híbridos, não é um consumo tão bom assim, né? Venhamos e convenhamos, quando você está pensando mais em economia de combustível, esse carro não é o forte, né? Ele é muito bom para você ter um modelo quase elétrico no seu dia a dia ali, se você tiver um wallbox para carregar o seu carro, e um carro potente para você andar na estrada com ele, mas aí você não vai ter uma economia de combustível tão grande no caso, né? O isolamento acústico desse carro é ímpar, é um carro extremamente silencioso. Sabe, você não tem o que reclamar do isolamento acústico dele. Você mal escuta a parte externa, a motorização você mal ouve também. Então assim, tudo é pensado para você ter um carro relativamente silencioso na sua proposta diária com ele, né? No seu quesito de conforto com o carro. Porém, o que é mais engraçado desse Volvo XC60 linha 2024 é que ele foi perdendo itens, né? Como o sensor de ponto cego, não tem leitor de placa mais nessa versão também. Então, sim, são equipamentos que faziam parte desse carro, hoje não faz mais, e é meio estranho o que está acontecendo com a Volvo nesses últimos anos, né? A marca ela cresceu muito assim, de repente ela explodiu, ela se tornou uma marca de um rico estabelecido, né, que comprava um carro premium, que estava atrás de um carro com segurança, com design diferente, por um preço convidativo também. Os Volvos vinham com um preço muito interessante porque tinha isenção do híbrido, então a Volvo se beneficiou muito disso no mercado brasileiro.
Mas parece que com essa chegada dessas novas linhas, né, a nova identidade EX, como o EX30, o EX90, os XCs foram deixados de lado. XC60, XC90, né? O XC40 também é outro produto meio que esquecido, né, nesses últimos anos. E parece que a Volvo não se importa mais com esses carros ao mesmo tempo. Querem vender, quer continuar vendendo, mas assim, não está muito preocupado em volume, sabe? Meio estranho o que está acontecendo com a marca agora. Eles estão abandonando o veículo que mais fez a marca, globalmente falando. O XC60 globalmente é um dos produtos mais vendidos da Volvo. E ele foi deixado de lado. Isso é muito estranho, né? Pensar que uma marca que cresceu tanto, hoje ela está sendo esquecida. Parece que a marca não faz questão mais de volume. Tanto é que a BMW cresceu muito com o X3 híbrido agora, né? A Audi veio com o Q5, a gente percebe bons produtos chegando ao mercado, não só em qualidade de construção, mas em tecnologia embarcada, sabe? O X3 é um carro muito bom também hoje, e o curioso é que esse daqui foi esquecido nos últimos anos. Estranho, né? Mas tá aí para vocês as minhas impressões ao dirigir aqui com o Volvo XC60 2024. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado você aí que assistiu o vídeo até o final, isso é muito importante para o crescimento falando de carro, né? Quero agradecer demais a audiência de vocês aqui por terem assistido esse vídeo, peço para vocês deixarem o like, isso também ajuda bastante no engajamento do canal, e em breve a gente vai andar em outros veículos da Volvo. Qual o carro da Volvo vocês querem no canal? Deixa aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.